Boa noite, senhores pais, senhores professores, associados da APMC, Associação de Pais e Mestres do IEA. Vamos dar início à nossa Assembleia Geral, que é ordinária, né? Eu mandei num vídeo para vocês hoje dizendo que era extraordinária, mas eu me equivoquei. É ordinária porque, por estatuto, ela orienta que a gente faça uma reunião dessa bimestralmente. Então, podemos ainda aqui dentro dessa reunião definir um calendário de encontros para os próximos bimestres, né? Então, agradeço a participação de quem está tendo o seu tempo aí, tirando o seu tempo do dia, né? Já passa o dia, às vezes, trabalhando, já está cansado, mas é importante a gente falar e nos dedicarmos aos filhos de vocês, né? Vocês com seus filhos, nós nos dedicamos aos filhos de vocês, porque acredito que essa é a famosa lei do retorno. Se a gente se dedica agora, com certeza a gente vai ter melhores pessoas formadas mais à frente. Então, registrar aí a presença do gestor, Fabiano, professor também James, e nosso administrador, professora Márcia, professor José Lucas, e agradecer a presença dos colegas, dos pais. Então, passados os informes, né, vou relembrar aqui, vamos manter nossos microfones desligados. Enquanto você quiser falar, você clica no levantar a mão e que a gente não vai ter problema de eco. Tá, então vamos começar aqui com o informe básico, que eu vou compartilhar aqui com vocês a tela do site da Associação de Pais e Mestres, que pode nos ajudar vocês a tirar muitas dúvidas do que tem acontecido. Essa, então, é a tela inicial. Se vocês puderem falar no microfone aí, se vocês estão conseguindo enxergar o que eu estou compartilhando. Se vocês estiverem acompanhando pelo celular e não estiverem conseguindo ver, eu sugiro colocar o celular na posição horizontal, e aí vocês vão conseguir enxergar bem. Conseguem enxergar? Está tudo ok. Beleza. Sim. Então, página inicial, né, algumas mensagens importantes, aqui sempre vamos ter alguns informes gerais, aqui os básicos sobre o retorno das aulas, a ativação da conta institucional, a prestação de contas passadas, que vocês já podem ter acesso, a mensagem relativa à saúde, né, e o evitar o contágio para o Covid, né, a gente anda bem triste com as coisas que vêm ocorrendo, sempre importante registrar, ainda não estamos em condições totais, né, pessoal? E é importante não deixar de cuidar tomar as medidas de segurança. Abaixo aqui vocês podem encontrar nossas redes sociais, então temos o Facebook, o Instagram e o canal do YouTube. Esse botão do WhatsApp vai direto para o meu telefone do presidente. Temos o nosso e-mail aqui, se vocês quiserem tirar dúvidas, né? Eu diria que a parte importante para vocês é essa parte dos tutoriais, em que vocês podem acessar informações básicas que são das mais perguntadas, mas vocês podem depois dar uma navegada no site, que tem muita coisa, e a gente está trabalhando para sempre deixar ele atualizado, sempre com os projetos que nós queremos executar. Então, temos aqui a página do programa Aula em Casa, que leva para o site do Aula em Casa. Então, hoje alunos perguntaram sobre cadê o caderno digital? Eu queria acessar. O site do Aula em Casa, ele já apresenta isso tudo. Então, vocês podem, clicando nele, vão baixar essas informações. Só não tem o caderno do professor. O caderno do professor é por um link privado, né? Só os professores recebem. Então, os canais do YouTube, os recursos, aqui esse é o nosso índice, né? Os recursos que existem, vocês podem, aqui é mais um caminho para chegar e facilitar o acesso. Umas informações de como são organizadas essas aulas, isso aqui pode entrar numa das pautas, vocês podem olhar, né? Basicamente, 2 aulas acontecem por dia, de cada série, e a transmissão pela manhã e depois à tarde. Então, depois dei uma navegada nisso aqui, e eu diria que a gente pode dar sequência à nossa pauta. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre esse assunto, sobre o site? Quer também sugerir? Vocês podem sugerir pontos que vocês gostariam que tivesse aí, porque é um site da associação, né, pessoal? Ela representa
os seus associados. Quem são os associados da PMC? Os pais dos alunos, os professores e as pessoas os servidores e as pessoas que estão envolvidas na comunidade escolar. Essa é a nossa comunidade escolar, né? Alunos não fazem parte da associação de pais e mestres, não fazem parte da associação, porque ela é uma associação voltada para pessoas ainda de maior idade e que são os pais, né? Eles não são, mesmo que eles sejam já emancipados, né? Aí a gente teria que identificar algum processo para essa representação. Tá, então, voltando lá à nossa pauta, que é o Merenda em Casa, tem uma pessoa aqui que quer fazer uma pergunta, é a Laila. Então, eu vou passar a palavra, Laila, e aí depois a gente segue a nossa pauta. A sua pergunta está dentro da nossa pauta ou alguma coisa a acrescentar? Pode falar. Professor, é tipo assim, seria bastante legal se as aulas fossem vídeo chamada, porque seria bem melhor para a gente tirar as dúvidas, que tem alguns alunos que têm muitas dúvidas das atividades, e online não dá, em vídeo não dá muito de tirar as dúvidas com o professor lá, mas em vídeo chamada seria bastante legal. Ok, a gente vai colocar, tá do nosso ponto de pauta, esse assunto, Laila, no ponto B, né, aula em casa ou organização escolar, ponto E. E aí a gente volta a esse assunto para seguir a nossa pauta. E aí, Laila, lembro para você chamar o seu responsável para participar. Se for possível, ele estar junto contigo aí, não há problema. Eu vi alguém, acho que alguém levantou o braço aqui. A Fátima quer falar, o Douglas ou Carmen Araújo, algum desses querem? Assim que eu vou baixar o braço de vocês, e aí tomem cuidado aí quando tocar nesse ponto. Você está me ouvindo? Estou ouvindo, Fátima. Sim, boa noite. Boa noite. É o seguinte, quanto às aulas, tem muito material que eles precisam escrever no caderno, certo? E eu gostaria de saber, assim, se tem a possibilidade de nós, pais, mandarmos imprimir algumas aulas, porque a gente que já foi estudante, a gente sabe, né? Tem muita matéria que fica com a mão realmente dolorida, e a minha filha tem, às vezes, um certo problema na mão dela, de tanto ela escrever, que incha, fica meio inchadinha a mão dela. Aí isso que eu queria saber, se tem como a gente mandar imprimir alguma matéria, que às vezes é muita coisa para escreverem. Eu acho que é possível, sim. Só adiantando, né? O caderno digital é um roteiro das aulas. A gente pode ir nos pontos da pauta, senão a gente vai se perder na organização do tema, mas está dentro do aula em casa, que é o ponto B, e do ponto E. Vamos seguir a pauta? O primeiro ponto é merenda em casa, que foi mais votado, né? Não sou eu que estou definindo isso, foi uma votação das pessoas. Nesse assunto, aí eu passaria a palavra para o gestor, ele pode acrescentar qualquer coisa que ele quiser falar, né? Mas o assunto é esse e ele explicaria para vocês aí. Gestor, pode ir à vontade. Ok. O Merenda em Casa ele foi um programa de apoio, né, durante a pandemia em 2020, que ele proporcionou aos alunos, não só do Instituto de Educação, como da cidade de Manaus e do interior, a receber um kit de merenda. Alguns pais, no período que eu e o administrador deles estávamos à frente da entrega, fomos questionados por que o kit não foi mensal, né? A gente tem que ver que todo aluno, ele recebe, não é receber, ele tem uma verba específica, né, da merenda do governo federal, e essa merenda, ela é destinada a partes iguais dentro de uma escola. Então, foi feito um kit, né, entregue uma única vez pela nossa sede, a SEDUC, e esse kit foi composto com alguns itens, até alguns itens que não haviam na merenda. Tá? Então, alguns pais fizeram questionamento dessa situação, o porquê não foi entregue todo mês. A gente tem que pensar o básico assim, se o aluno ele recebeu naquele kit 3 quilos de arroz, por exemplo,
aquele kit de arroz estava composto do quantitativo que esse aluno poderia comer durante ali, né, se alimentar dentro da escola durante o período de 2 a 3 meses. Então, por isso que a gente não chamou de, por exemplo, de rancho, né? Como algumas pessoas falaram, era um kit que veio até um pouco mais, no caso aí, de alguns itens também que não haviam na merenda escolar. Então, para este ano, ainda não temos nenhuma situação que novamente possa ter esse kit da merenda escolar. Tá? Não foi ainda sinalizado nada. Se algum pai tiver alguma dúvida nesse sentido, está eu e o professor James aqui para a gente dar as explicações necessárias. Podem perguntar. Então, eu creio que a maior dúvida, gestor, era justamente isso, se vai haver o merenda escolar esse ano, né? Acho que o senhor falou que até o momento não há informações sobre. Isso. E aí, quem quiser adicionar alguma coisa, eu coloquei no chat um link que é do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, quem quiser saber sobre programas do FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é esse link aí, ele explica como é que funciona essa destinação de merenda para a escola, que é esse cálculo que o gestor falou, por aluno, né? Nós também, da PMC, a gente recebe recursos que vêm também pelo FNDE, só que a merenda escolar não passa pela gestão da escola, não passa nem também pela PMC, é um dinheiro já definido no âmbito das secretarias governamentais, com o cálculo por alunos, né? A autonomia que a gente vai ter são em alguns programas, pelo programa chamado PDDE, que é o Programa Dinheiro Direto na Escola, que isso eu posso falar para vocês bem, porque ele está na coordenação da presidência da PMC. Então, a gente recebe recursos para isso. Agora, a merenda escolar nem passa pela gestão da escola. Muitas vezes acontece, na verdade, da gestão pensar e das gestões das escolas complementarem até essa merenda escolar, né? Então, eu creio que a maior dúvida era se vamos ter, está respondida essa questão? Alguém quer perguntar alguma coisa a mais sobre isso? Sobre a merenda escolar? Por o momento, então, a resposta é não temos informação de reiniciar esse processo. Se não há perguntas sobre, a gente segue para o próximo ponto da pauta. Então, o próximo ponto é aula em casa, e aí eu preciso explicar para vocês uma coisa aqui, que é essa ainda a minha visão de professor, né, um pouco misturada com a presidência, mas o programa Aula em Casa é um programa que as pessoas do Centro de Mídia, professores, né, que a SEDUC desenvolveu para tentar diminuir as perdas que a gente tem com a falta de aulas presenciais. É óbvio que não é melhor do que aula presencial, isso está claro para todo mundo, mas é uma forma que vai existir de tentar diminuir essas perdas que a gente tem. E ele está fundamentado nisso, na divulgação de aulas pela televisão, pela internet, por vários meios, né? Então, temos na televisão, a gente vai ter 2 canais, que é o canal, na verdade, na TV aberta, né? Passa em 3 canais, o 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. Para você sintonizar, você precisa, se você tiver uma televisão digital, uma antena básica. Se você não tiver uma TV digital, precisa daquele conversor. E aí você sintoniza e passa lá. Eu assisto a maioria das aulas pela televisão. Mas pela internet, há 2 meios. É o canal do YouTube, e esse canal passa ao vivo as aulas, e você não tem a possibilidade de digitar e perguntar pelo chat. E temos o aplicativo Aula em Casa, que esse é criado pela SEDUC, ele tem algumas funções que te permitem você desenvolver essa interatividade. Por exemplo, quando tem aquele dia de aula que eles chamam de dinâmica interativa, e está sendo divulgada, fazendo questões. O aluno vai lá, entra no chat e responde aquelas questões. E quem está assistindo, ele vai ler aquilo ali, né? O professor vai ler e vai responder a vocês. Então, é importante que o aluno tente assistir às aulas no primeiro momento que ela é divulgada, que é pela manhã.
como está escrito lá no site, vocês podem olhar, 8 horas começa a divulgação, então temos 2 tempos de aula. Nesse caso, pensar em ensino médio, né? Primeiro ano começa às 8, segundo ano às 9 e o terceiro ano às 10. Se alguém souber melhor do que isso, pode até lembrar, né? E eu não sei o ensino fundamental, porque eu acabo não acompanhando, mas funciona basicamente da mesma forma. Os 2 primeiros horários da turma mais jovem e assim sucessivamente. E aí lá é um programa que vão passar videoaulas e tem o caderno digital que vai dar apoio a essas aulas, né? Que se vocês analisarem é um roteiro. Lá está dizendo, dia tal vai aparecer tal aula, esse é o assunto e tem alguns exercícios para vocês cumprirem. Então, aquilo ali é um encaminhamento. E que os professores da escola, eu estou seguindo isso, sigo aquilo ali como assunto e como norte, acrescentando outras atividades, fazendo o nosso encontro, né? Então, esse é o programa Aula em Casa da Seduc. E eu diria a vocês, eu recomendaria, pessoal, tentem assistir ao máximo. Os professores têm se dedicado a fazer aquelas aulas ali. Vamos lembrar que é dinheiro público que está sendo investido nessas aulas, então é nosso dinheiro como contribuintes, né? E é um programa que, dentro das possibilidades, eu tenho visto que ele tem melhorado e tem sido muito bom. Tem dias de interação, né, específicas, como Espia essa conversa, e eu assisto que é voltado para os professores. Então, vocês tentem acompanhá-lo, né? E acho que isso depois a gente pode complementar a respeito do que a Laila perguntou. O professor Lucas está falando aqui no chat. O YouTube, as aulas são transmitidas ao vivo pela manhã e são reprisadas no vespertino e noturno. Isso. Quando ele está lá na televisão, ao vivo é de manhã, é ao vivo mesmo. O professor está assistindo naquele momento, não é gravada aquela aula. À tarde já é a reprise daquilo ali, assim como no aplicativo. Se o gestor quiser complementar, falar mais algumas coisas sobre. O programa Aula em Casa, como bem disse o professor Tarek, ele veio justamente para suprir essa necessidade, nesse tempo de pandemia. Ele já está ativo desde o ano passado, né? Desde quando começou esse período pandêmico. A Manaus, ela foi a primeira capital a aderir a ter esse programa, exportou para alguns estados. Houve a necessidade de ajustes, e esses ajustes vieram com uma contribuição mais efetiva, melhor. Creio que ficou até também mais prático para os professores. E o Aula em Casa, ele se complementa justamente com nossas salas do Instituto de Educação, montadas as salas de Classroom, grupo de WhatsApp. Alguns professores entram em contato com algumas turmas de um modo mais direto e particular pelos grupos de WhatsApp. Então, a Aula em Casa é justamente isso, que o professor Lucas também comentou aí no chat, né, que as aulas também, além de serem ao vivo, elas são reprisáveis. Então, o aluno, se ele, porventura, por algum motivo, ele perdeu aquela aula, ele pode fazer o resgate dessas aulas lá no YouTube. Também tem o canal específico na televisão, que também é transmitido essas aulas com reprises também. Certo. Eu acho que isso encaixa um pouquinho na pergunta e na sugestão que a Laila falou, né? Como aluna, é importante a visão dela. Eu vejo vários professores que têm realizado os encontros virtuais. Então, pelo Google Meet, né? Que é essa mesma ferramenta que a gente está usando aqui, a gente pode dizer, tem melhores, tem outras, mas essa aqui é básica e eu acho que é a mais popular. E ainda, ele conversa com esse ponto D, que é da conta institucional, que a gente pode falar, tanto a Google Sala de Aula, que tem a ver, porque todos os alunos têm essa conta institucional, que é uma conta Google. Então, ela te dá acesso a várias ferramentas do Google. Eu tenho visto que vários professores têm feito esses encontros. O que eu posso aqui, vocês como professores, ou como pais, sugerir que isso ocorra com mais vezes que possam ocorrer, né? Eu diria ainda, e os pais que estão aqui também, que orientem seus filhos a participarem, cobrar que eles participarem desses encontros. Eu sei que às vezes é difícil, né? Algumas mães entraram em contato comigo dizendo, eu não tenho como participar da conferência porque meus dados são reduzidos. Assim como alunos já falaram comigo, eu não vou participar porque
meus dados para conferência não são muitos, então vai acabar, eu não consigo mais acessar nada. Mas quem puder assistir, participe dessas conferências. Eu posso dizer até um dado para vocês, que do primeiro encontro que eu tive com os alunos do primeiro ano, todas as turmas do primeiro ano, nós chegamos a ter 61 alunos. A gente pode olhar, será que isso é positivo ou negativo? Pensando que são 4 turmas, basicamente 45, 50 alunos, né? Então a gente tem 160 alunos e tivemos 60 alunos, isso é um número bom, mas será que todos esses 100 que não estão ali não puderam participar por falta de internet? Depois que eu passei para eles uma pesquisa, um formulário para eles responderem qual foi o motivo que vocês não participaram. Nenhum disse que era falta de internet, são pouquíssimos que têm falta de internet nas respostas que são lançadas. Então, é importante que vocês orientem, participem do encontro. Aí já no segundo encontro, em vez de 61, já caiu para 48 pessoas. Para o segundo ano, tive um encontro no primeiro dia de 30 e baixou depois para 20. Então é importante que vocês, como pais, orientem os meninos a participarem, né? E aí tentar sugerir ao professor qual seria o melhor horário. Eu tenho visto os alunos sempre falarem, de manhã não, que de manhã a gente não acorda cedo, que a gente está dormindo até muito tarde, porque não tem o horário da manhã. Então, o horário está à tarde para o nosso encontro. Eu tenho uma mão levantada aqui que é da Tatiara. Quer falar, Tatiara? Tatiara Silva. Quer falar ou levantou a mão sem querer? Se ela não falou agora, então vamos seguir. Tem alguma dúvida sobre essa situação do aula em casa? Alguma pergunta que vocês gostariam de lançar? Eu acho que dá para responder aquela sugestão que a Fátima lançou no início, sobre o caderno digital. Então, o caderno digital é um roteiro de aulas. Vocês podem imprimir, não há problema nenhum em fazer a impressão disso. Eu acho bom, porque acompanha. Se você tiver condições de fazer a impressão, você faz a impressão e faz esse acompanhamento das aulas, ali ao lado, né? Ali tem algumas questões a serem respondidas, e elas são usadas na dinâmica interativa. Alguns professores pedem, eu também estou usando, só que às vezes eu acho que é pouco material e acrescento algumas questões aquilo ali. Então, vocês podem mesmo imprimir. Agora, em relação a se vai copiar o enunciado ou não, eu não posso dizer para vocês. Eu sou professor do primeiro e segundo ano e 2 de Educação Física, oriento meus alunos que não precisam fazer cópia do enunciado, já que o material já está lá. E aí vai de cada professor essa orientação. Então, Fátima, está respondida a sua questão? Sim, professor, tá sim. Muito obrigada, tá? Tá. Então, só resumindo, pode imprimir sim, não há problema algum, pessoal. É até melhor, se você tiver condições de imprimir, aquilo ali é um apoio. Ele vai ter textos de apoio, ele vai ter questões a vocês resolverem, né? Eu vejo alguns professores falando, depois manda a foto do caderno para o professor. Aí a gente vai trabalhando dessa forma. A professora Márcia levantou a mão, quer falar, Márcia? Oi, Márcia. Quer falar, Márcia? Deve ter apertado. Boa noite a todos. Boa Tá noite. saindo agora? Tá saindo o teu som. Ah, tá. Boa noite, sou professora Márcia de Biologia. Eu estou com os segundos anos e terceiro ano. É muito bom estar com vocês aqui, né? Infelizmente estamos diante dessa situação triste. Na minha família, essa situação da pandemia chegou de uma forma muito cruel, que foi, infelizmente, eu ter que, né, entregar minha mamãe para o Papai do Céu. Então, eu sei dessa realidade que a gente está vivendo, dura, né? Então, quero também me compadecer com todas as pessoas que estão passando por essa realidade. Em relação à aula em casa e essas atividades, como foi colocado, se for possível imprimir as atividades que os professores estão passando, você faça, mas não é uma obrigatoriedade, porque eu já vi alguns pais, não aqui do colégio do IA, mas eu já vi de outras escolas, pais preocupados
em fazer essa impressão, de fazer a digitalização do material que não consegue para os seus filhos. A gente não pode cobrar isso de vocês, gente. A gente sabe da realidade, da dificuldade de cada um. Se possível for, né, no caso, façam a impressão, a digitalização, né? Mas, no caso, como o Tarek falou, alguns professores pedem para copiar tudo. Eu, particularmente, não peço, até porque eu sei que é muita informação e, às vezes, o aluno só está com o celular ali. E do celular é mais difícil de copiar as coisas, né? Mais difícil. Então, assim, e em relação à aula em casa, o que acontece? A nossa programação, ela é toda feita em cima do conteúdo que é passado na aula em casa, mas também nós temos outras situações do conteúdo que é pedido em CIS PSC. Então, assim, aluno do primeiro, segundo e terceiro ano, em relação ao PSC, principalmente, eu não dou aula do primeiro, mas quem for, né, responsável por aluno do primeiro ano, incentive muito em relação aos alunos acompanhar essas aulas, e também o conteúdo que a gente acrescenta mais conteúdo no Google Sala de Aula. Né? Então, é necessário que os alunos também estejam participando do sala de aula. Alguns professores estavam fazendo a aula, no caso, como a aluna pediu aqui, né, de fazer como videoconferência, só que poucas participações. Então, o que acontece? A informação chega só a alguns alunos e a outros não chegam. Então, fica, assim, muito desnivelado a informação chegando para os alunos. Então, se for para ter a aula, no caso, como os alunos estão pedindo, que vocês incentivem, né, os filhos de vocês a participarem, tá bom? Então, era mais isso que eu queria contribuir. Legal, Márcia, é isso mesmo. A gente sabe, pessoal, tá claro para todos, não é aula online, né? Quanto menor é o aluno, mais difícil é devido ao seu nível de concentração. Mas eu já vejo algumas coisas assim, só para a gente comentar, que alunos de ensino fundamental, de sexto ano, aquele ponto do abrir a câmera e participar da reunião. Dos meus alunos do ensino médio, tem 2, 3 que abrem. Aí eu vejo de professores do ensino fundamental, vou lá, vejo a tela deles, todos os do sexto ano mostrando ali, querendo falar alguma coisa. Então, é curioso, né, que mais jovem é mais difícil de abrir a câmera, de participar, e o mais jovem, o mais antigo, né, mais difícil nesse ponto, e o mais jovem participa mais. Mas, do ponto de vista da dificuldade, né, é para todos. E olha o Jackson ali, ó. A Lucicléia quer falar, e a Bruna Valéria querem falar? Sim, professor. Pode falar, Bruna. É porque eu sou mãe do Alain, do terceiro ano A, que é o terceiro ano, né? A gente está com dificuldade porque não está caindo no Google as matérias dele, só está caindo a do Malaquias, que é do oitavo ano, e a dele não está aparecendo nada. Então, por onde eu estou acompanhando é quando coloco no grupo do WhatsApp da sala, que vê uma tarefa, ou estou pelo caderno digital. Ele está vendo as tarefas copiando no caderno dele normal, mas não está sendo enviado porque não tem, quando a gente não está conseguindo enviar. Aí agora eu vi a professora falar aí do terceiro ano, a professora Márcia, porque eu quero saber como é que a gente vai fazer em relação a isso com ele. Opa, Bruna, eu tenho uma informação aqui de professor, depois o gestor pode falar, porque é representação da parte organizacional da escola. Professor do oitavo ano, se não me engano, o professor William, de História, ele tem uma sala de aula Google separada das outras matérias. Então, isso mesmo, tem tanto que no Globo só cai a matéria do oitavo ano, só desse professor, que é do Malaquias. E do terceiro ano, que é do Alain, não está aparecendo nada, porque aqui em casa só tem 2 celulares, entendeu? A gente entende. Então, porque eu posso perguntar aos colegas professores como anda isso. Qual é o terceiro ano dele? O terceiro ano, Alain. Eu não sou dessa turma. Mas tem professor passando, inclusive a Leonor, eu vi a programação da Leonor hoje passando, de aulas, né, de encontros, se eu vi uma lista deles, eu não sei. Eu quero gestor, a palavra para o gestor agora, pode falar. O grupo lá, pelo que eu entendi, o grupo do terceiro ano ele está tendo aulas praticamente com todos os professores, inclusive a minha filha, ela participa do terceiro ano,
ela é a representante da sala, sempre está aqui em casa estudando, todo dia está tendo aula de história, geografia, a professora, se eu não estou enganado, é a Leonor, o, A Leonor está dando. Ela, inclusive, acho que tinha hoje aula com ele, se não me engano. isso, tá funcionando normalmente. Agora, o professor James pode me lembrar, eu creio que não devo ter os únicos professores nós temos apenas 2 professores de licença médica, mas eu creio que eles nem sejam do terceiro ano 1, se eu não estou enganado. Mas as aulas no Google Sala de Aula estão praticamente com 100% dos professores lá. No 8º ano, apenas o professor específico, né, no WhatsApp ali, que ele acha a melhor forma, mas eu gostaria de falar para a mãe que, caso o cara não esteja conseguindo fazer o envio dessas matérias, que no nosso retorno, que a gente ainda não tem data, que os professores poderão aceitar, sim, essas matérias que, porventura, algum aluno não consiga mandar por questão de internet ou alguma outra situação que ocorra, tá bom? Tá tudo certo, Bruna? Eu queria comentar uma coisa que tem a ver com o que a gente está falando agora e o próximo ponto, que é Google Sala de Aula. Bruna, tá satisfeita? Fala, James. Pode falar. Licença, é só para. Boa noite a todos, né? Primeiramente. Só para elencar aí, no caso do terceiro ano, como o professor Fabiano citou, só tem uma professora que está de licença médica do terceiro ano, que é a professora Fanny, né? Então, nesse caso, o único desfalque aí, né, pedagógico, no caso, é o conteúdo da educação física, com a professora Fanny, que ela está lotada no terceiro ano. É a única professora que está de licença do terceiro, que engloba os terceiros anos. Tá. Bruna, quer complementar? Não, então vou ficar no aguardo do retorno, porque eu creio que vai retornar às aulas e jogar pelo caderno dele, porque eu não estou conseguindo enviar mesmo. Então, quando coloco no grupo do WhatsApp do terceiro ano, e a gente tira tudo por lá, mas enviar a gente está enviando, tá tudo guardado. Tudo feito no caderno, imprimido. Certo. Eu queria. Temos aqui algumas pessoas, a Gorete com o braço levantado, o Wilson e a Lucicléia. Eles querem falar mesmo ou foi sem querer? Porque a Lucicléia está de novo e não falou da outra vez. Boa noite. Não, eu quero falar. Pode falar, Lucicléia. Depois a Gorete. Eu quero falar. A Lucicléia, depois a Gorete. Pode falar, Lucicléia. Boa noite. A minha filha... Boa noite. Boa noite. A minha filha é do 8º ano 1. Bom, primeiramente, a questão dos grupos. Temos o grupo do 8º ano e temos o grupo que é só os alunos, sendo que eu não estou conseguindo acompanhar minha filha e ajudar ela com os deveres, com as salas, entendeu? Eu estou vendo que ainda está muito disperso a situação de como acompanhar. Tipo, eu sou uma mãe que acompanha minha filha nas atividades, tento ajudar ela no que eu posso. Tipo, imprimir seria viável, mas e aí? Tem a data que o professor propõe na entrega e tem, assim, que ela fica perdida, porque tem professores que colocam tudo na mesma data. E, tipo assim, teve uma que ela teve que ler 4 apostilas. Como é que fica isso da entrega, da data? Porque eles estão querendo fazer as atividades, mas a capacidade de entregar, eles não estão tendo. Gostei da Laila, quando ela falou no início, sobre a questão da mesma lógica que a gente está fazendo aqui de ter a aula online, porque eles realmente estão com dificuldades. Já é dificultoso em questão do que tudo que a gente está vivendo. E sem eles terem esse determinado apoio, está mais difícil ainda. Aí, teve um questionamento que eu quero questionar. Eu estava nos 2 grupos e pediram para a gente sair do grupo onde só eram os alunos. Mas quando a gente vai olhar, eles têm que chegar com os professores e conversar diretamente com professores. Teve professores que ainda nem se pronunciaram. E a gente fica com dificuldade de acompanhar eles e ajudar, porque, querendo ou não,
acabar que em tudo isso eles estão completamente perdidos, sem noção mesmo de como aderir, né? Ano passado eles faziam atividade e tal, mas não tinha essa complementação que eles estão tendo hoje da sala do Google, né? Então eu queria entender um pouco dessa lógica para eu poder acompanhar minha filha. Porque eu sou uma mãe que gosta de acompanhar, gosta de saber das atividades, gosta de saber das notas, entendeu? Certo, certo, se quiser. A palavra com o gestor, depois a Gorete. Eu vou levantar minha mão aqui depois que depois quero explicar um pouquinho sobre dinâmica da Google Sala de Aula e grupo do WhatsApp. O gestor, pode falar. Sobre o questionamento, por que os grupos são separados? Os pais eles têm que pensar a sala de aula virtual como uma sala física, né? Eu, enquanto gestor do EA, juntamente com os professores, eu digo, a sala de aula ele pertence ao professor juntamente com os alunos. Nem tanto eu, nem a pedagoga, nós podemos interferir naquela aula do professor. Então, vários professores relataram que havia muitos pais nos grupos, né? E aqui eu não estou citando o nome de pais, mas os questionamentos eram os questionamentos que não tinham muito a ver com ensino-aprendizagem. Só para você dar um exemplo para vocês, havia uma mãe que questionou a metodologia do professor na sala de aula. Como eu disse no começo, a sala de aula ela pertence ao professor. Então, o aluno, quando ele tem dúvidas, ele tem que começar a criar essa situação de questionamento, de falar com o professor ali e também fazer essa interseção junto ao professor, entendeu? Eu entendo perfeitamente a angústia de um pai ou a mãe nesse sentido, de querer acompanhar, de poder ajudar seu filho nesse sentido. E também peço desculpa por falha de alguns colegas professores que, porventura, não estão dando retorno diariamente no grupo de sala de aula, onde nós já pedimos para a nossa pedagoga, a professora Cris, que infelizmente não pôde estar nesse momento conosco, para acionar esses professores justamente para fazer o acompanhamento diário do aluno. Então, sobre a questão do quantitativo de tarefas, nós temos que perceber o seguinte, pai, que o Instituto de Educação ele é uma escola de tempo integral. Se fosse no horário de aula presencial, o nosso aluno ele estaria de 7 horas da manhã até às 16 horas conosco, tá? Então, o número de aulas já está sendo reduzido no Google Class Sala de Aula, tá bom? Então, eu creio que a gente pode sim conversar. Eu já conversei com os professores, mandei no privado de cada um, que caso o aluno que, porventura, foi matriculado recentemente ou que não conseguiu fazer a entrega da sua atividade, que ele desse esse tempo a mais para o aluno entregar essas atividades. Nenhum aluno será prejudicado nesse sentido de, porventura, o professor não aceitar mais porque passou da data. Mesmo porque nós nem temos todos os alunos na sala do Google Class. Nós temos 45 alunos, mas participando em algumas salas tem 25, 30 alunos. Onde estão esses 15 alunos que, quando a gente liga, por exemplo, o número que nós temos no nosso sistema não bate? Então, esse aluno vai ficar sem nota? Vai ser prejudicado? De forma nenhuma. Nós vamos ter que fazer, no nosso retorno, a entrega dessas atividades também, caso não seja possível entregar no modo do Classroom, tá bom? Eu espero ter respondido a pergunta da mãe, tá? Certo. Palavra. Tá, agora, então, para a gente dar continuidade, vou dar a palavra às pessoas, e aí, se você quiser perguntar novamente, você levante o braço para dar a vez às pessoas. Agora, Eti, pode falar. Oi, então, se eu contasse com o aluno do terceiro ano, e ela não viesse do aula de biologia, né? Gorete, se puder falar um pouquinho mais próximo ao teu microfone, vai melhorar para a gente. Oi, foi contado por uma aluna do terceiro ano 5. Agora que ela, hoje que é prestado, né, a professora de biologia ela, mas ela ainda não tem, digamos, espanhol, inglês, filosofia. E ela está acompanhando pelo mas não pela escola em si, pelo grupo Class. E
minha pergunta é se de alguma forma pode estar interferindo na avaliação dela, no caso das notas dela, nesse sentido. Eu acho que o gestor pode responder essa aí, porque ficou ruim de entender. Repete para a gente aí a parte final. Eu vou tentar traduzir aqui. Se ela ter conseguido entrar agora na Google Sala de Aula, se ela vai ter problemas em relação às notas. Essa é a pergunta? Isso, exatamente. É porque ela não está tendo aula de inglês, espanhol, filosofia, pelo Google Class, por exemplo. Ela está acompanhando pelo YouTube. Quanto a aula de biologia, hoje foi apresentado para ela, né? A professora ensina a matéria. Ela não havia sido ainda. Então, basicamente, sim, hoje que vai começar a ter essas atividades, né? A partir de hoje, então. A minha pergunta é se de alguma forma pode interferir na avaliação dela. Uma vez que ela não está tendo algumas aulas acompanhado pelo professor, então não tem atividade. Professor Tarek, o senhor pode resumir? Ficou muito inaudível o áudio para mim. Mas o senhor... Melhorou agora no final. Ela quer, a aluna teve problemas de acesso e conseguiu acessar agora a Google Sala de Aula. E a professora entrou, inclusive, acho que a Márcia, que está aqui embaixo, né? Isso. Ela até entrou em contato Entendi. para ela fazer parte da Google Sala de Aula do terceiro ano 5. Não sei se ela recebeu a designação para a turma agora. Então, é a situação do... Não teve como acessar, só acessou agora. Como é que ficam essas atividades para essa aluna que só pôde acessar agora? E, no caso, segundo ela, de professores que não estejam enviando as atividades. Eu posso responder por mim, professor? À vontade, Márcia. Tá. É porque, assim, eu estava na iminência de não ir para a sala do terceiro em relação à coordenação diária. Só que aí, e devido a um projeto que eu tenho, só que como não saiu ainda o aval da coordenadoria, e para os meninos não ficar sem aula, né, eu pedi o acesso para a sala de aula que fui designada, que seria a única do terceiro ano que eu tenho. Então, é o terceiro ano 5, é por isso que eu fui hoje. Pedi do Tarek, né, eu tinha conversado com a Cris, com a pedagoga, e aí eu peguei, e o outro professor que está acompanhando os terceiros anos, que é o Tiago, eu perguntei dele todos os assuntos que ele está passando, e fui justamente também acompanhar na aula em casa, né, que a gente tem que seguir também o conteúdo da aula em casa. Então, eu peguei todos os assuntos, ainda bem que não são muito longos, né, e mandei todos para ele hoje, para os alunos hoje, e já vou passar também, já coloquei também que eu vou passar atividade para eles amanhã. Logicamente, se eu entrei agora e passei para eles agora, eu vou ter que dar um prazo maior também para dar essas notas, né, das avaliações para eles, das atividades para eles. Inclusive, a gente está tendo muita flexibilidade em relação às notas dos alunos, porque a gente sabe da dificuldade. Então, a gente dá um prazo, aí depois a gente dá outro prazo para que a maioria entregue essas atividades. Então, em relação à biologia, não precisa se preocupar em relação às avaliações, eu vou passar, mas em cima dos conteúdos que eu for atribuindo a eles, tá bom? Então, é essa a minha justificativa. Em relação às outras matérias, eu não sei. Gestor, para complementar. Ok. Como a professora Márcia falou, alguns professores eles não iriam participar no sentido da sala de aula, porque eles iam ser alçados à questão de coordenador diário. Então, nós estávamos ainda aguardando a decisão da SEDUC-SED para liberar esses professores para serem coordenadores de área. Assim, eles saem da sala de aula, que eu vou dar um exemplo aqui, eu acho que ele está até aqui, é o professor Laerte, né? Que aí ele se torna coordenador da área de ciências humanas e a gente tem que colocar outro professor no lugar dele. Tá? Sobre a questão de acesso, somente agora, os professores, nós estamos trabalhando, pais e mães que estão aqui presentes, justamente nessa situação de ver de que forma nós vamos receber essas atividades futuramente. Tá? Mesmo porque é um direito do aluno ter essa nota, justamente caso ele não consiga a nota mínima para aprovação, temos também a questão que a gente conhece por recuperação paralela. Então, nós vamos ter que trabalhar junto com o setor pedagógico e ver a situação de cada aluno. Não é
somente um aluno que está nessa situação. Como eu disse, tem vários alunos que nunca acessaram o grupo para a sala de aula e nem também a questão do grupo de WhatsApp, tá bom? Mas, volto a reafirmar aqui, nenhum aluno será prejudicado nesse sentido. Agora, o que também temos que ter em mente é que os professores também têm um prazo para lançar as notas dentro do calendário da SEDUC. Por exemplo, eu vou citar exemplo de alguma sala aleatória, primeiro ano 1. Tem 30 alunos com o professor Lucas, de História. Apenas 10 mandaram a atividade avaliativa que ele solicitou. Então, ele estende o prazo. Aí, falta 20 alunos ainda. Então, fica complicado para o professor que tem um tempo para lançar essa nota no Diário Digital, sendo que tem 30 alunos lá participando, mas somente 10 entregam esse trabalho. Então, o nosso trabalho também, ele se pauta nesse sentido, de não prejudicar o aluno, né, mas também o aluno ele não pode deixar de entregar as atividades em tempo hábil, principalmente os que têm o acesso à internet, estão participando das aulas, mas não estão entregando as atividades. Então, a gente chega até a entrar em contato com alguns pais, quando a gente consegue que atenda no telefone, justamente para isso, né? Tem toda essa logística também que a gente tem que ter essa conscientização de algumas entregas, tá bom? De não atividades. O professor Tarek pode continuar, por favor. Obrigado. Eu acho que respondeu a Gorete, aí a palavra é do Wilson. Agora, pode falar. Boa noite. A questão é, até para ajudar, não sei, uma ideia que eu posso dar, as mesmas atividades que são postadas no Google Sala de Aula, ela poderia ser postada também no grupo do WhatsApp, para até ajudar, apesar que já tem algumas pessoas, alguns professores que postam algumas atividades no WhatsApp, mas ajudaria também nos dois modos, entendeu? Nas duas inscrições, como no Google Sala de Aula e tanto no WhatsApp. Até ajudaria até a colega aí com 2 filhos, né? Poderia ser até uma opção. Eu não sei como é que é o método de entrega das atividades, né? Então, a minha pergunta seria essa: se teria a possibilidade de jogar as atividades nessas duas plataformas, entendeu? Eu posso responder essa que tinha muito a ver com o que eu ia falar. Eu digo o seguinte, Wilson e os pais. A Google Sala de Aula já é um ambiente virtual de aprendizagem. O grupo de WhatsApp, ele não é formatado para ser um ambiente virtual de aprendizagem. Por outro lado, ele é o meio, vamos dizer assim, mais democrático de acesso à comunicação que o aluno vai ter. Então, se a gente... Por isso, a estratégia da escola, e o gestor falou isso no início, em separar, né? Se vocês que são pais que estão aqui, provável, estão participando e sabem um pouco desses grupos, porque tiveram acesso a essas informações para a gente estar nessa reunião aqui. Então, existem os grupos de pais, que passam essas informações mais gerais, por séries, né? E temos os grupos de cada turma, que estão professores e alunos. Lá é uma forma em que vão ser passados alguns avisos, lembretes, e muitas atividades são passadas lá. Eu vejo os professores passando, fazendo, eu também faço isso, mas o problema é que o WhatsApp ele não é formatado para ser um ambiente virtual de aprendizagem. Então o que posta-se lá, depois que eu postar de novo, ele vai sumir, aí vai subindo a tela e fica mais difícil de acessar. Enquanto, por exemplo, o aluno teve que sair do grupo, ele apaga a sua memória, ele não tem mais acesso àqueles dados. Já se ele estava na Google Sala de Aula, independente se ele entrou hoje, ou ele está desde o início, todas as informações vão estar lá para ele acessar. A Google Sala de Aula, eu não sei se vocês já viram ou conseguem ver dos filhos de vocês, eu posso até, se alguém tiver interesse em explicar um pouquinho como é que ela funciona, ela vai dividir o espaço para organização das atividades, em que se coloca um prazo para cumprir, né? E aí um ponto importante que o gestor falou sobre o prazo, a professora Márcia falou também, os prazos, quando se lança um prazo, eu sou professor, eu preciso desse prazo para também dar o feedback para o aluno,
porque eu determino um tempo que eu vou corrigir aquilo e eu vou responder para ele. Se ele sai muito desse prazo, eu não consigo ter esse tempo. Aí eu já estou em outro assunto, eu já tenho que corrigir as atividades dos outros que evoluíram e não consigo voltar para lá. Então é por isso que é importante que se eles puderem seguir o processo ali, vão seguir. É claro, o aluno não teve condições de acessar, o bom senso é a palavra de ordem para o momento. Ninguém está aqui para reprovar aluno. Nosso objetivo não é esse, o objetivo é ajudar o que for possível. Só que aí, falando de forma bem sincera, né, fica aquela história, pô, esses alunos, eu estou me esforçando como professor, os alunos não estão nem aí. Aí fica essa história, né? Eu sempre falo para os alunos, vocês querem aprender, cobrem os professores de vocês, porque é um processo cíclico. O aluno que cobra o professor, e o cobrar não é, professor, cadê a atividade? Professor, eu gosto de aprender, eu quero saber sobre isso. Quando ele faz isso, ele motiva o professor gosta de aluno que quer aprender. Se ele não gostar de aluno que quer aprender, ele está na profissão errada, ele precisa gostar disso. Então, quando o aluno quer mostrar, eu fiz a atividade já, professor, o que o senhor acha? E aí ele vai fomentar todo esse ciclo de aprendizado. Então, para resumir essa situação, o WhatsApp pode ser uma forma de passar essas atividades, e acontece, né? Ela é uma forma democrática, porque eu creio que a maioria das pessoas tem acesso ao WhatsApp, e aí os grupos estão normalmente fechados para comentários, que é justamente para que não fique poluído, né, de informações, e aí o aluno, quando tem dúvidas, ele vai lá direto com o professor. A Google Sala de Aula é um ambiente virtual de aprendizagem feito para ser uma simulação da sala de aula, em que o professor vai postar prazo, ele pode colocar a orientação mais clara com os critérios, os vídeos, os exercícios. Então, eu afirmo, né? A gente vai tentar fazer pelo WhatsApp, mas eu peço que todos tentem acessar a Google Sala de Aula. Aí, se tiver com dificuldade, pode entrar em contato comigo que eu tento ajudar a orientar como é que vai entrar aí, tá? Respondeu a questão, Wilson? Respondeu? Quer falar, Bruna? Professor, então amanhã eu vou tentar entrar lá nesse grupo sala de aula de novo, porque eu já tentei entrar várias vezes, eu não consigo, não sei por que vocês acessam alguma coisa errada, não sei. Entre em contato comigo que eu te ajudo nisso aí. Sempre com print da tela que eu consigo te ajudar. É isso que eu ia dizer, Tarek, tenta ajudar ela. Tá, a palavra agora é a Gorete. A Gorete já falou, né? É a Cíntia? Desistiu de falar? Cíntia Façanha? Então, se não é a Cíntia, é a Inalda. É a Cíntia? Vai falar, Cíntia? Sou eu. Opa, pode falar. Em primeiro lugar, boa noite, né? Eu sou Cíntia e eu sou a mãe do Reiel. E tem uma situação, assim, que me preocupa muito. A gente sabe que nós estamos passando por uma situação atípica, né? Ou seja, uma situação de pandemia e tudo é inovador, quer seja na questão de trabalho, educação, então tudo é novo. Na saúde, a gente trabalha de home office e os alunos estudam de home office. Só que o que me preocupa muito é justamente a questão do ensino remoto. A gente sabe que hoje, que eu parabenizo os professores, é muito difícil você trabalhar com adolescente. Hoje, nossos filhos são alunos adolescentes, de 1º ao 3º ano. E a gente sabe que já é difícil um professor ensinar um aluno de forma presencial. Então, você imagine um ensino à distância. Então, isso me preocupa no sentido de que essa situação, essa pandemia, ela vai passar, entendeu? E eu não queria que o meu filho fizesse um simples 1º ano, entendeu? Porque a minha preocupação maior é a questão da aprendizagem mesmo, né? E quando o professor, a instituição, ela começa a flexibilizar muito, simplesmente eu não vejo um ensino satisfatório para os alunos. Então, o que é? Eu entendo que a escola
escola. Eu não quero questionar o que alguns pais colocaram em relação da cobrança, da questão da quantidade de conteúdo. Eu acho que isso se faz necessário, porque, como o gestor falou, nós temos que ter a consciência que a instituição é uma instituição de ensino de 2 turnos, né? Então, ao meu ver, a criança ela tem que estar dedicada durante os 2 períodos. É difícil? Porque está em casa. Mas o fato de estar em casa, eu acho que faz com que eles fiquem um pouco mais acomodados, né? E aí, como citou o exemplo, aí o próprio gestor citou que tem salas aí que abre a sala de aula com 10, 15, 20 alunos, e cadê esses outros alunos? Então, assim, o que eu gostaria muito de falar é em relação mesmo para os pais, que nós, como os pais, nós somos os primeiros educadores, que realmente incentive esse jovem a estudar, a ele se dedicar. Sabe por quê? Porque daqui a 3 anos, essas crianças vão prestar vestibulares. Você já imaginou? Só que daqui a 3 anos, a pandemia passou. Então, com que referência real de primeiro ano essa criança vai levar para o 2º ano se ele não se dedicar? Se realmente não houver a cobrança de um professor. Então, assim, eu acho que a questão da flexibilização pesada, para mim, eu já fico preocupada, porque para mim é como se ele fosse simplesmente cumprir um cronograma que foi previsto para o primeiro ano, mas que não foi realmente aprendido da forma correta. Então, isso muito me preocupa. Então, assim, o que eu quero falar realmente não é nem para a escola, e sim para os pais. Eu acho que nós somos 39 pais que estão aqui. Eu entendo a preocupação, a angústia, a falta de sinal de internet, a falta de suporte técnico, financeiro, tudo isso é importante. Mas eu acho que, em primeiro lugar, nós temos que ter a consciência que nós devemos incentivar os nossos filhos, os nossos adolescentes, a realmente se interessar e buscar o conhecimento, porque é a única coisa de bom que eles vão tirar desse ano atípico em pandemia, é o que eles aprenderem. Se eles não aprenderem alguma coisa em relação ao primeiro ano, o primeiro ano passa, e eles não vão levar nada para o 2º ano. Então, é isso que eu quero falar, é pedir, né, que os pais realmente, eles deem autonomia para os filhos aprenderem junto à instituição, o que a instituição está oferecendo para ele, que é esse suporte de aulas através de grupos, de mídia, de WhatsApp, e, em contrapartida, eles conduzirem os filhos por outro lado, porque é isso que a gente tenta fazer. Tarek, você sabe, o meu marido é professor, então eu sei de todas as dificuldades que um professor passa para ensinar um aluno. E se nós não buscarmos fazer com que os nossos filhos tenham essa responsabilidade de realmente dar valor, independentemente da forma que esteja sendo mostrado esse ensino para eles, não vai valer de nada. Então, a minha preocupação a única coisa que eu quero pedir é que os pais realmente eles se dediquem mais em cobrar do seu filho. E eu acredito que a instituição está preparada para mostrar o que deve ser mostrado para o aluno. Porque tem aquele ditado, o aluno ele pode estar na melhor escola, ele pode ter a melhor tecnologia à disposição dele, mas se ele realmente não tiver o interesse, ele não tiver a vontade, não vai servir de nada. Então, o que eu quero dizer é para que nós, pais, realmente tenhamos o compromisso em conduzir os nossos filhos nessa situação atípica que pode ser que daqui a 2, 3 meses, todos eles estejam tudo junto em aula presencial, e que tenha valido a pena, que o aprendizado, que o ensinamento que foi dado agora tenha servido para alguma coisa. Então, é só isso que eu queria dizer, tá bem? Obrigado, Cíntia. Bom de ver por aqui. Gestor, acho que quer uma réplica. Tinha a Inalda na vez, mas acho que o gestor quer complementar alguma coisa sobre esse assunto. Não, e aí depois a gente passa para a Inalda. Vou ser bem rápido, né? Porque o tempo está curto.
Só agradecer a Cíntia por confiar em nosso trabalho, a mãe Cíntia que acabou de dizer, e também tranquilizar vocês que, juntamente com a secretaria, foi feita a repriorização do conteúdo, tá? E os professores do Instituto, eles também, sabendo desse retorno, nós vamos ter que dar uma verificada no que foi passado, que foi feito, que foi, porventura, absorvido de aprendizagem por esses alunos, tá bom? Então, obrigado aí pela confiança que a mãe deposita em nosso trabalho, não só da gestão, mas também como da professores. Valeu. Obrigado. Então, a palavra agora é a Inalda. Já, Inalda? Tá aí? Tá. Conseguiu abrir o microfone, Inalda? Não consegui, eu quero falar. Tá falando, Inalda, já? Não, se ela não conseguir, eu quero falar. Edneia, então pode levantar o braço. Sou eu, Inalda. Pode falar, Inalda. Já. Então, a dona Cíntia, ela falou praticamente o que eu iria perguntar, né, professor, para o diretor. Eu queria, assim, fazer essa pergunta quando os alunos voltarem à sala de aula, né? Qual é o projeto que vocês têm realmente, porque realmente essa aula remota que eles estão tendo em casa, meu filho, ele é muito aplicado, ele estuda bastante, ele faz todas as matérias, ele faz tudo, só que ele tem algumas dificuldades mesmo, que realmente na presencial você tem o contato direto com o professor, né? E aí eu gostaria de saber o seguinte, se quando voltar à sala de aula, se vai ter tipo um reforço para mostrar as matérias que eles já estudaram e que eles tiveram dificuldade, até porque o meu filho, ele está no 2º ano, e o 1º ano já foi um pouco, já não foi legal por causa da pandemia, né? E já no 2º ano, de novo, já entrou de novo assim. Eu sei que ninguém tem culpa, né? Nós não temos culpa disso. Mas, assim, se vocês têm uma programação, assim, para eles, essa é a minha pergunta. Ok? Obrigada. Acho que o gestor pode responder. Só perguntando, quem é teu filho, Inalda? Matheus Azevedo, ele estuda o 2º ano. Qual é a turma dele? 2º ano, primeiro... peraí. Só para lembrar... Peraí. Se foi 1º ano passado, foi meu aluno, só para lembrar dele. Não, ele tá 1º ano aí nessa escola. Ah, então tá bom. Ele, é isso, é o 1º ano aí. Gestor, acho que é a palavra para o senhor. É aquilo que eu já fui citado para a mãe ainda há pouco, a Cíntia. Boa noite, Inaldo. Todo o conteúdo do aula em casa e também o que os professores estão passando nas atividades de pré-1 vai ter que ser revisado no sentido de verificar o aprendizado do aluno. Assim foi feito ano passado, no projeto Aula em Casa, né? Então, nós tivemos avaliações para dar uma verificada no que foi o aprendizado do aluno. Esse ano, a SEDUC teve uma repriorização do conteúdo, justamente para, a partir do que foi aplicado do ano passado, da verificação da aprendizagem, essa repriorização neste ano, que era justamente para dar um reforço para esse aluno que, porventura, não teve um índice satisfatório de aprendizagem no ano passado. Então, os professores do Instituto, nós vamos ter reunião com a parte pedagógica, antes do nosso retorno, que ainda não tem data definida, justamente para definir essas estratégias, principalmente no que tange o certame de PSC, CIS, Enem, para a turma do 3º ano, que a gente vai ter que, no bom sentido aí da palavra, correr contra o tempo, né? Traçar estratégia para reforçar esse aprendizado do aluno. Nós já estamos praticamente indo para o mês de maio, quase que o meio do ano, nós não temos uma data segura para o retorno, e a gente vai ter que traçar, juntamente com a parte pedagógica, estratégias, tá? Para verificar a aprendizagem desse conteúdo, tá? Então, a gente vai contar com a parceria dos professores nesse sentido, principalmente na questão tanto do médio, que é o novo ensino médio agora, né, quanto também do fundamental. Tarek? Opa, eu estou escrevendo aqui no chat o que eu acredito que a gente já cumpriu algumas coisas aqui da pauta. E vocês leiam aí e confirmem. Merenda em casa já foi falado, aula em casa a gente abordou e continuou fazendo os desdobramentos, né, porque isso tem muito a ver.
A Google Sala de Aula, eu falei sobre isso, né? Se alguém tiver dúvida, pode perguntar. E aí o próximo ponto seria conta institucional. Mas eu acho que a Edneia queria a palavra ainda sobre alguns assuntos que a gente estava abordando. É isso, Edneia? Sim, boa noite. Eu sou mãe de duas alunas, um do 9º ano, outro do 1º ano, segundo ano esse ano. E assim, do 9º ano, ela está, não é dificuldade, é porque está faltando professor de matemática. Eu não sei se já falaram, porque eu entrei atrasada, né? E ela está fazendo aquele cursinho preparatório da Fundação Matias, e eles focam muito em matemática. Ainda bem que a minha filha ela é esforçada, ela procura, ela pesquisa o que ela não entende e tal. Mas, assim, em termos da aula, né, trazendo aqui para a matéria dela, a matemática, ela não está tendo. Como eu entrei atrasada, eu queria saber se já estão vendo isso aí para ter esse professor, essa professora, não sei, porque eu entrei atrasada, eu entrei logo que estava falando sobre professor, essas coisas aí. Eu só queria ver se estão providenciando alguma coisa assim. Só a respeito disso mesmo, sobre professor de matemática, no caso do 9º ano. Para isso, Pedro. Entendi, Edneia. O gestor puder responder, o James também, se ainda estiver aqui. O professor James se encontra? Eu acho que ele caiu aqui, porque eu acho que ele cuida das cargas, né? Isso. Mas, se eu não estou enganado, nós estamos com um professor de matemática no Classroom. Eu só gostaria de confirmar com o James, eu acho que é o professor Manuel, se eu não estou enganado. E ele está no Classroom passando as atividades. Inclusive, a gente entrou em contato com ele, né, porque a gente entende uma dificuldade na questão de matemática, no sentido que passar o exercício, né, e aí os pais ficam com dúvida, o aluno fica com dúvida e tudo mais. A aula de matemática é uma opinião minha, ela é bem complicada nesse sentido, não desmerecendo as outras atividades, né? Mas eu vou verificar a situação. 9º ano, né, professor Carlos? Falou? 9º ano 3. Eu estou perguntando dela aqui, ela disse que não aparece para ela nem o conteúdo de matemática, não o professor, porque ela faz as atividades, mas matemática é a matéria que ela gosta, na verdade. Ok. Então... Stephanie, está perguntando aqui, a Stephanie Freitas, no 9º ano 3. Tá. Então, eu vou fazer assim, o meu número está lá no grupo, a senhora pode me acionar amanhã, Edneia, né? A senhora me acione amanhã, a partir de 8 horas, que o sistema abre para nós, e eu vou verificar qual é o professor que está lá, porque, se eu não estou enganado, todas as cargas de matemática elas estavam completas, tá bom? Mas, porventura, possa ser que, como são muitas salas, a carga de matemática, ou o professor pode estar de licença, por isso que eu perguntei se o professor James estava nesse momento, ou, porventura, ela está vaga, né? Mas, praticamente, o Instituto está com 98% das cargas todas completas. Mas amanhã a senhora pode me acionar, que eu verifico direitinho para a senhora, tá bom? Pode me lembrar amanhã cedo, tá? Valeu. Tá, eu quero fazer um ponto que tem a ver com o que a Cíntia falou, com o que alguns pais falaram, das dificuldades de acesso. É difícil para alguns alunos, também é difícil para alguns professores, o entendimento de algumas tecnologias, às vezes o acesso ao equipamento não está assim da melhor condição, né? Eu já trabalhei melhorando minhas coisas aqui para poder conduzir o processo, mas a gente está tentando em constante aprendizado. Muitas coisas aprendi por causa da pandemia até, porque a gente acaba sendo forçado a buscar, né? Então, às vezes, alguns professores têm um pouquinho mais de dificuldade. Eu já, aqui, a gente tem trabalhado de forma conjunta, cooperativa, em tentar tirar essas dúvidas, né? Até tem um colega nosso que já veio aqui em casa e que a gente tem trabalhado para aprender a usar a Google Sala de Aula. Então, a palavra que é o bom senso, que é para os professores terem com o tempo dos alunos, a gente pede também que os pais tenham um pouquinho de paciência, até que alguns professores possam também entender o uso dessas ferramentas. Eu queria confirmar uma coisa aqui, gestor.
só para esse pai que está falando aqui, que é a mãe, né, Marineia, ano passado o Merenda em Casa foi entregue uma vez por aluno, não foi isso? Foi apenas uma vez por aluno. Certo. Isso mesmo. Então, recebeu uma vez, Mariné, porque esse era o previsto de acordo com a distribuição, né? Eu postei o link aí, depois vocês podem acessar de novo e verificar como é que se estabelece o cálculo de merenda por aluno, que é esse Programa Nacional de Alimentação Escolar, tá? Então, quem está na vez para falar aqui é a Ayla e depois a Fátima. Pode falar, Ayla. É Ayla ou Ayla? Ayla. Ayla. Boa noite, tudo bom? Pode falar, Ayla. Boa noite. Então, na realidade, porque como eu entrei um pouco atrasada, que eu cheguei do trabalho, eu não consegui pegar tudo. Mas em relação assim, ó, eu passo o dia na fábrica trabalhando, certo? Eu acompanho minha filha pelo caderno que ela faz. E também para mim é muito importante o acompanhamento através do grupo, do WhatsApp que vocês têm. Então, assim, eu já pedi por várias vezes para ser incluída no grupo e até agora ninguém me incluiu. Eu só sei notícias da escola, porque a minha filha, até ano passado, a outra, antes de ir para a Fundação Matias Maquiline, ela estava no grupo, então eu acompanho por lá. Então, mais coisa do terceiro ano mesmo da minha outra filha, eu não consigo acompanhar porque não me incluíram nesse grupo. Aí eu queria, assim, gentilmente pedir que vocês me colocassem nesse grupo para que eu tivesse notícia, né, do que acontece. Porque eu tô perdida nesse termo do que acontece. Então, eu só fiquei sabendo dessa reunião que vocês iam ter através de uma mãe também que a filha também está no grupo e ela me passou esse caminho, né? Então, eu fiquei até preocupada porque eu ia ficar de fora dessa reunião que vocês estão fazendo agora. Tá bom, Ayla. Peço que tu desligue o teu microfone. Por favor. Obrigado. É mãe da Laura, né? Eu diria o seguinte, pode mandar tanto para mim quanto para o gestor uma mensagem que a gente pode lhe encaminhar o link de acesso ao grupo de pais do terceiro ano e, se for da outra série que precise. Agora, das séries, quando for por turma, lembrar, a gente fez essa divisão de grupos que são dos pais e grupos dos alunos para estabelecer a dinâmica correta ali e não poluir de muitas mensagens. Mas, para acesso ao grupo, é só mandar uma mensagem, pode ser para mim ou para o gestor, que a gente faz isso até amanhã. Tá bom, Valdenira, boa noite. A Fátima está na vez. Pode falar, Fátima. Sim, professor. Quanto à dificuldade de acessar, às vezes, certas coisas, a minha filha ainda não conseguiu criar o webfólio, que eu acho que é do professor Lucas, a aula, se eu não me engano. É o professor Sidney. É o professor Sidney? Pois é. Ela ainda não conseguiu criar o webfólio para ela, certo? Ela já pediu ajuda de algum professor, não lembro de qual. Eu tenho acesso aos grupos que é do aluno, né, dos pais, e tem aquele link também que eles têm que preencher para ver como é que está o estudo e tudo. Ela também não tem no celular dela, ainda não foi para o celular dela esse link. Mas quando chegar no meu, eu mando para o dela. E eu queria agradecer desde já, porque infelizmente vou ter que sair. Até agora, infelizmente, não é aula presencial, mas é online, né? Ela está gostando, ela está fazendo todos os exercícios, certo? Espero que não demore muito para essa pandemia acabar, para todos os alunos terem aula presencial. E eu espero logo poder conhecê-los todos, que até agora, com quem eu tenho me comunicado, me tratam com muita educação, obrigada. O diretor Fabiano, a pedagoga, a Cris, tá certo? E é isso. Eu só gostaria que você ou outro professor pudesse ajudá-la para ela poder abrir o webfólio para ela poder continuar fazendo os exercícios, tá ok? Certo, Fátima. O que eu posso dizer, né?
Webfolio, se eu tiver, acho que o professor que passou foi o professor Sidney, ele é professor de arte do primeiro e segundo ano. E o Webfolio é um site, né, na internet, e que tem a ver com isso, que é o próximo ponto, que é a letra D, que é conta institucional. Aí eu queria falar, eu explico sobre o Webfolio também. A conta institucional é uma conta Google que todos os alunos têm e os professores têm. Então, dá acesso às ferramentas que existem do Google de forma um pouquinho mais organizada para quem quiser utilizar, porque você pode separar uma conta pessoal de uma conta de trabalho, né? Algumas ferramentas existem na conta institucional que não tem na conta pessoal. Por exemplo, essa reunião aqui eu estou fazendo com a conta institucional que foi criada para a Associação de Pais e Mestres, e só na conta institucional que eu posso gravar a reunião. Na conta pessoal, ela não tem essa opção no Google Meet. E aí a gente pode gravar aqui, esse ponto aqui, levantar a mão, não apareceria se eu tivesse conduzindo essa reunião com minha conta pessoal, sem o Seducan, sem o seduc.net. Então, é importante porque ela divide. Outro ponto que ela é importante é que ela faz com que a gente saiba quem é a pessoa que está no ambiente virtual que a gente está trabalhando, que é a Google Sala de Aula, que é o Google Meet, e diminui as possibilidades de acesso para pessoas que vão cometer crimes cibernéticos, né? Que às vezes não pode ser muita coisa, outras vezes mas o cara chegar lá e travou o grupo, travou a Google Sala de Aula, entrou num grupo, né, e a gente sabe, porque os links são compartilhados, e eu já vi isso acontecer, gente pegar o link e postar um monte de foto pornográfica nos grupos e vídeos de violência nos grupos da escola. Isso faz com que as pessoas saiam dos grupos e a gente perca a comunicação que tinha ali. Então, é importante que o aluno acesse a sua conta institucional, que é a conta que a Seduc, inclusive, está dando para a gente, né, usar, e coloque lá, que aí a gente vai aparecer o nome dele, é mais fácil. Ele só consegue acessar a Google Sala de Aula se ele tiver com essa conta. Então, talvez o problema da filha da Bruna que seja esse, o acesso à Google Sala de Aula, porque só funciona com essa conta institucional, porque as salas foram criadas com uma conta institucional, então ela só aceita a conta do ambiente da Seduc. Obrigado, Márcia, pela participação. Boa noite. Então, a conta institucional é isso que eu queria lembrar vocês. Quem não habilitou, tente fazer, porque você só vai entrar na Google Sala de Aula da escola por essa conta. E aí pode ficar mexendo lá, que tem várias ferramentas interessantes, desde a da apresentação aqui, do Google Drive, que armazena arquivos, a gente pode utilizar lá o Jamboard, que é um quadro online, então dá para fazer muita coisa. Eu acho que tem uma pessoa aqui, que é a Tatiara, ela não falou antes, eu acho que ela apertou sem querer. Quer falar, Tatiara? Sim, sim. Então pode falar. Só falando um pouco do que a Cíntia falou, né? Sobre nós, pais, darmos tanto apoio às crianças para estudar. Porque nem todos os pais fazem isso, né? Como eu tenho 5 crianças, e são as 5 estudando. Uma de manhã, que é a minha de 4 anos, e 3 à tarde no Princesa. E o meu filho, João Vitor, que é do 7º ano, que ele estuda o dia todo, né? Então, assim, fica um pouco complicado. Mas eu faço o possível e o impossível para ajudar todos os 5. Mas tem pais, assim, que não fazem o esforço suficiente para acompanhar o seu filho. Que a gente tem que dar para todos, né? Nós temos que tentar. E o que não der para fazer, a gente entra naquele famoso ditado, que não tem solução, remediado está, né? A gente busca fazer o que é possível. Então, tem uma pessoa aqui que acho que é a Nayara que queria falar. Ainda quer falar, Nayara? Acho que ela já falou antes, né? Sim, não. Oi. Opa, pode falar, Nayara. Oi, tá ouvindo? Estamos ouvindo. Eu queria agradecer, assim, os professores, né, pelo desempenho, porque eu vejo
eu acompanho um pouco pelo WhatsApp, a minha filha perguntando, tirando dúvida. Então, eu vejo assim que cada um tem que se dedicar, né? Tanto os professores, como eu tenho visto que eles têm se dedicado, e os alunos também, né? Como a outra mãe falou, que tem que procurar participar mais, assistir às aulas, botar o alarme do celular, eu sei que às vezes de manhã dá sono, dá preguiça, é comum isso aí do adolescente. Eu sei porque eu tenho uma aqui em casa, então, aí ela põe o alarme para tocar, assiste a aula, tudinho, aí ela responde, eu faço a impressão, né, do caderno digital, tanto o primeiro módulo, agora o segundo, né, já estou no segundo, que ela é do segundo ano 5, a Ana Beatriz. Então, ela responde, aí quando ela não sabe, ela vai pesquisar no YouTube, no Google, aí assim vai, entendeu? Então, é só uma dica para os pais. E ano passado, quando iniciou a pandemia, ela fazia, né, aí eu falava para ela, faz as atividades do aula em casa, né, copia no caderno e responde. Quando retornou às aulas, aí ela falou, mamãe, eu mostrei o caderno para os professores. E aí, inclusive, ela disse, eu até ganhei ponto extra, porque a professora disse que estava organizado meu caderno, o professor elogiou meu caderno, que estava tudo organizado, tudo escrito, respondido. Então, eu incentivo ela a fazer isso, que eu disse para ela, o teu futuro é teu estudo, entendeu? Então, é só uma dica, assim, para os pais, né, para não desistir, né? Eu sei que está difícil para todo mundo, que tem pai que trabalha, que passa muito tempo fora de casa, então é dedicação mesmo, procurar fazer o melhor, né? É só isso Obrigado. mesmo. Obrigado, Nayara. Essa mensagem a gente vai levar para sempre. Sempre está tentando seguir isso. E quando eu não conseguir, tem que ser sincero, não consegui, o que eu posso fazer? Entre em contato. Que se a gente, o problema principal da pandemia é essa falta de comunicação presencial, né? Que a gente não tem mais. Então, teve dificuldade, entra em contato. Às vezes é difícil porque é muita pergunta. Aí você vai olhar o WhatsApp. Eu vou olhar o meu aqui de noite. Às vezes, se eu não conseguir, tem mais de 1000 mensagens. Então, você acaba tentando filtrar aquilo que é preciso ler, coloca na fixa ali, na fixação em cima, mas tenta comunicar, e aí às vezes tem a paciência, não deu para responder ainda, aguarde que você vai ser respondido. A gente tem trabalhado em cima disso, não responde na hora, mas vai ter uma resposta em algum momento. É que nem eu falo para ela assim, ela disse, mamãe, a professora não me respondeu, eu digo, te acalma, porque ela tem vida também, né? Tem as coisas dela, e não é só você, não é só tua sala, tem as outras turmas, né, também, né? Sim, então, e é o ponto... É compreensível isso. E aí, um ponto importante, aí falando como professor, é que eu estou aqui sentado na sala e estou trabalhando e falando com vocês. O gestor está aí na casa dele, trabalhando, né? E a Cíntia falou, é home office, então a gente não consegue mais separar o que é trabalho e o que é casa, isso é difícil. E eu fico pensando principalmente nas pessoas, eu não tenho filho agora, mas quem tem filho e filho pequeno e tem que cuidar e dar atenção a eles ali, é muito mais difícil, né? Hoje, conversando com a pedagoga, ela tinha me pedido uma informação, passei para ela, eu estou aqui, minha filha está adoentada, então ela tem que cuidar ali da sua família, é muito difícil mais ainda, porque se ela está em casa, como é que ela separar, e o filho está, não, a senhora está aqui, mas me ajuda e tal, então é difícil, né? Ela vai ter que ter as outras coisas. Então, paciência, o bom senso, para resumir um pouquinho as nossas informações. Eu sei que o pessoal está saindo aí, eu queria, antes que o pessoal saísse, fazer o resumo aqui dos pontos. Isso depois eu vou postar no nosso canal do YouTube. Eu postei aqui 2 links importantes para vocês, que tem informações gerais sobre o que a gente falou bastante aqui na nossa reunião hoje. Então, esses links, é o link do site do Aula em Casa. Lá tem as informações básicas que vocês precisam com caderno digital, programação das aulas, e vocês podem acessar lá. Esse material ainda, eu coloquei muitos desses materiais no nosso site da PMC, então ele está lá organizado também para que vocês consigam acessar no site da associação. Eu estou até pegando aqui o outro link para passar para vocês.
Peraí. Que é onde vai estar postada essa assembleia, se vocês quiserem saber. Então, o resumo da nossa assembleia é o seguinte: merenda em casa. Por enquanto, não temos informação de que vai ser reativado o programa. E aí a pergunta que é sempre que tem a ver com isso: temos data para retorno? Ainda não há nada oficial, o gestor repetiu isso várias vezes, não temos uma informação oficial. O programa Aula em Casa, ele está aí para tentar diminuir as perdas de aprendizado. Então, ocorre com aulas, videoaulas sendo apresentadas ao vivo pela manhã, e sempre 2 aulas para cada série. Então, seria 1 hora de aula. Pensa assim, no nosso tempo de escola, que são dois turnos, o tempo restante que vai ter, o aluno vai lá e vai fazer as atividades. Google Sala de Aula é um ambiente virtual de aprendizagem que serve para organizar esse processo. Só acessa com a conta institucional. Então, quem não habilitou essa conta da SEDUC, entra em contato com a gente. E tem tudo a ver com a organização escolar, né? Você pode seguir o caderno digital, você, se quiser, fazer uma foto da sua atividade e enviar para o professor, tem que ver o que o professor fala, né? Mas salve isso no caderno. E aí eu diria uma sugestão a vocês: toda vez que for mandar a foto da atividade, tenta fazer, em vez de mandar uma foto ali, simples, acende uma luz próximo, porque eu fui ver o do colega que veio aqui, o professor Assis, os alunos mandaram a atividade do caderno, a gente precisou de lupa ali para conseguir entender o que estava escrito. Então, principalmente a luz, que precisa estar melhor colocada, para vocês, para a gente enxergar. Tem um aplicativo que chama Ken Scanner. Se vocês quiserem baixar nos aparelhos de vocês, ele ajuda um bocado. É como se fosse um scanner e transforma o arquivo em PDF, e fica muito melhor de visualizar. Não é pago, é grátis e é leve, certo? Então, organização escolar era isso. Se alguém quer comentar alguma coisa, aí eu posso passar a palavra para o gestor, pode ter alguma informação nova, algum pai quer comentar, quer perguntar algum ponto importante. O gestor falou sobre o projeto do novo ensino médio, que deve ser iniciado esse ano ainda. Eu queria falar uma coisa, antes de passar a palavra. Nós estamos desenvolvendo alguns projetos com dinheiro federal, e vocês podem acessar lá no nosso site a aba de projetos, mas eu gostaria de começar também um projeto de recurso privado. Eu sei que isso pode ser chato, lá vem o golpe, né, do professor, mas o programa de contribuição voluntária que a gente discute na escola, que as pessoas vão contribuir com aquilo que elas quiserem, ajuda muito e dá suporte a coisas que podem ter lacunas que a gente não consegue resolver na escola. Então eu queria depois conversar com vocês sobre esse projeto, e aí outros pais já vieram falar comigo: eu gostaria de trabalhar, eu estou sem emprego. Talvez a gente criasse uma rede de contatos por meio desses pais, de oportunidades, de criação de um projeto que o pai possa nos ajudar lá dentro da escola, porque a gente carece. Eu acho que um dos principais problemas é a quantidade de recursos humanos, porque pensem aí, turmas com 45 alunos, muitas turmas com 45 alunos, às vezes falta tempo para a gente fazer as coisas. Tem a ver com o que a Nayara falou, não dá para responder logo, porque é muita gente. Então, se a gente puder desenvolver a nossa rede de oportunidade, de contato, podemos pensar oferta de compartilhamento de empregos, e trazer algum pai que possa ajudar em alguma ação, porque a gente tem alguns projetos na escola que podem ofertar bolsas, né? Que isso é ponto importante, não é salário, é bolsa. Bolsa é aquilo que ela não vai ter o valor de um salário, a carga horária é reduzida, e, por outro lado, não desconta imposto de renda, mas é uma bolsa que pode ser tanto para aluno quanto para um monitor. E aí a gente precisaria conversar um pouco mais sobre isso, e verificar o interesse dos pais em participar. Então, era isso que eu tinha para falar. Se alguém quiser contribuir mais alguma coisa, eu vou passar a palavra para o gestor. Pode falar, gestor, Fabiano. Bom, agradecer a presença aqui dos pais e também pela iniciativa do professor Tarek, nosso presidente da PNC. Não somente para efetivar a falta da professora Cris, como o professor Tarek disse, a filha dela está doente, né? Então,
nesse momento ela está no seu papel de mãe, né? Mas agradecer a confiança que os pais depositam no Instituto, também no trabalho dos professores. Tudo isso vai passar e quando nós retornarmos, nós vamos poder efetivar um trabalho melhor. Todos nós, falo pelo Instituto no sentido de que nós queremos esse retorno o mais breve possível, mas com segurança, principalmente com os professores vacinados, futuramente os alunos também vacinados, e tudo isso, com fé em Deus, nós vamos superar todas as dificuldades que nós estamos vivendo, não só aqui em Manaus, né, que é um epicentro, também como no Brasil todo, no mundo todo, nós vamos tirar isso de letra nessa situação. No mais, agradecer novamente a confiança que vocês depositam dos seus filhos no Instituto. E tenho certeza que a gente faz justamente tudo isso para eles, né? Porque esse é o nosso foco lá no Instituto, os nossos alunos. No mais é isso, obrigado a todos e boa noite. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, boa noite. Se ninguém tiver mais nada para falar, saúde, né? Lembrar das medidas e até a próxima. A gente vai conversando aí pelo WhatsApp. Obrigado, pessoal. Um abraço. Tchau. Gestor, a gente fala aqui rapidinho. Tudo bem, pode falar. Deixa eu só interromper a gravação aqui. Ok.